mais uma edição do IPC-IEP, o Índice de Preço ao Consumidor, calculado pelo IEP, o Centro de Estudos e Pesquisa Econômicas da UFRGS. O IPC-IEP do mês de agosto estamos lançando. Meu nome é Alessandro Bebá, eu sou diretor do IEP, comigo é o economista Everson Vieira Santos, que é o responsável técnico pela estimativa do índice. Tudo bom, Everson? Tudo bem, professor Alessandro? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Vamos ver o nosso índice, então? Vamos. Então, vamos começar aí. Então, nossa proposta aí de análise vai ser em três partes. Aí, primeiro, analisar os resultados do mês, depois o resultado do ano e, finalmente, dos 12 meses do índice, né? Então, o resultado de agosto nos mostra uma pequena alteração em relação ao mês de junho. Subiu muito pouco. Em junho havia usado 1,01, né? E agora temos 1,09% de inflação em agosto. Mas esses 3 meses de junho, julho e agosto, nota-se uma aceleração, né? Embora seja de pequenas taxas, mas o índice tem apurado os valores crescentes, né? Então, 1,09. O que permitiu aí, o que contribuiu de forma significativa para a formação desse valor em agosto, né? Nós temos esse mês o grupo alimentação novamente presente nessa participação, né? Porque o grupo alimentação ele fechou aqui com uma variação aí de 1,89, tá? O grupo alimentação. Então, esse é um grupo que contribuiu bastante na formação do índice de agosto. Por outro lado, né, nós temos também, agora, no segundo mês consecutivo, a contribuição dele na formação do índice, os serviços públicos e de utilidades públicas, que deu 1,39, né? Que também já havia acusado um valor alto no mês de julho. Agora, teve novamente aí essa questão da energia elétrica, né? Então, esses dois grupos foram os que mais contribuíram na formação do resultado da inflação de julho, né? E o que nós percebemos aí, esse mês, depois de uns 3 meses consecutivos de impactos fortes na inflação mensal, o grupo não alimentares, né, apresentou aí um resultado de 0,59, né, uma pequena redução em relação ao mês anterior, né? E isso é decorrente da menor variação pontuada no grupo combustível, no subgrupo combustível, né? Então, esses são os importantes grupos que contribuíram para a formação da inflação. Os serviços públicos, os outros serviços, né, se mantêm aí num patamar bem baixo, né, praticamente estabilizado, e tem contribuído aí para segurar a inflação nesses meses aí que a gente está visualizando. Bom, ainda em relação aos resultados mensais de agosto, tá? A gente quer enfatizar que a Luz, né, do grupo Serviços Públicos de Utilidade Pública, né, ela ocupou o primeiro lugar no ranking dos produtos com maior impacto na inflação de agosto, tá? Ela teve um reajuste de 4,96, tá? E ressaltamos que em julho ela havia tido um reajuste de 3,69 e havia ocupado o terceiro lugar nesse mesmo ranking que eu acabei de mencionar, tá? Então, o que estamos assistindo? A energia elétrica destacando o grupo de serviços públicos de utilidades públicas, que até então não tinha tido efeito considerável sobre o resultado da inflação. Eu digo isso porque em apenas 2 meses, esse grupo já apresenta 4,3% de aumento, né? E a notícia que tivemos no último dia de agosto em relação a setembro não são as mais promissoras, né? Porque a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a criação aí da bandeira vermelha, agora chamada de bandeira de escassez hídrica, né, que vai ter um reajuste bem forte
passando de 9,49 para 14,20, né? Essa bandeira a cada 100 kWh, né? E isso vai resultar, segundo os estudos da ANEEL, num reajuste médio nas contas, dos consumidores, em volta aí de 6,7%. O que eu quero chamar a atenção? Que esse reajuste que está se esperando para setembro é mais alto do que o que aconteceu em agosto e em julho. Então, provavelmente, teremos, se não houver outros itens com maior impacto, novamente a luz impactando no resultado da inflação de setembro. Tá? Então, só queria ressaltar essa situação aí. Tá? E também a estimativa de vigência da bandeira de escassez hídrica, né, vai até abril de 2022. Então, nós teremos um período difícil aí em relação a esse tipo de gasto, justamente também por se tratar de um produto altamente inelástico, né? Então, isso impacta fortemente na renda e nos gastos do consumidor. Né? Bom, falando um pouco, terminando o assunto da luz, o segundo item aí é o restaurante, né? O restaurante, que vem lá da alimentação fora de casa, né? Que teve durante 3 meses, todos os 3 meses, os últimos 3 meses, ele teve algum reajuste na casa de 1%. Então, os proprietários de restaurantes, lancherias, estão recompondo alguns custos que tiveram lá na pandemia, porque em função de falta de demanda, né? E de custos fixos, agora está se recuperando um pouco, também por causa do aumento do alimento que está acontecendo, né? Porque o grupo alimentação continua subindo, né? Então, principalmente o grupo semi-elaborados, que é o que contém todos os cortes de carne, né? Eu acho, assim, em relação ao resultado mensal, né, teríamos essas informações para passar para o nosso... para quem nos ouve, né? E dizer que tem alguns produtos que baixaram também, né? Laranja, arroz e cebola contribuíram assim negativamente. E ressalta que a gente pode passar para o slide seguinte, onde tem o... Não, pode ser exatamente nesse mesmo, desculpe. Onde a gente percebe o mês de agosto, o grupo in natura, ele praticamente manteve uma taxa zero de crescimento, ou seja, não teve quase aumento, né? Mas se compararmos com o comportamento dos 2 meses anteriores, em que apresentou deflação, né? Então já teve aí uma tendência de alta, né? Mas esse grupo foi o que menos contribuiu para a formação do impacto do grupo alimentação na inflação geral, né? E percebemos aí pelo nosso quadro que exatamente o mesmo valor da variação no subgrupo industrializados e semi-elaborados, de 2,5, né? E se a gente olhar para os industrializados, se a gente olhar só para os grupos industrializados, o que a gente percebe? Já vem 3 meses apontando taxas de crescimentos crescentes, né? Saiu lá de 1% em junho, 1,40% em julho, e agora está 2,50%. Então, quer dizer, esses produtos estão ainda aumentando de preço, né? O mesmo acontece com o produtos semi-elaborados, que também acusou aí um aumento aí de 2,5% e uma taxa bem maior em relação ao resultado de julho, né? Tá? Bom, com isso, né, se a gente pensar nos 3 grupos como um todo, a situação do consumidor dentro de casa, no domicílio, praticamente triplicou a sua variação em relação a junho, né? Então, tem 0,64 lá, e agora tu tem mais de 2% de aumento no custo que o consumidor tem para se alimentar dentro de casa, tá? Então, essa seria a observação em relação ao grande impacto que está tendo esses grupos aí, né, e esses subgrupos. E lá embaixo aparece o restaurante que eu acabei de mencionar, né? Bom, em relação ao índice, para fechar o comentário em relação ao resultado de agosto, a energia elétrica, que a gente já havia comentado no início, né,
e o restaurante, que eu também havia mencionado o seu comportamento nos últimos meses. Também havia mencionado a questão da laranja, né? Laranja, bergamotas, essas coisas baixaram bastante de preço. O arroz depois de subir durante vários meses, agora começou a recuar. Estamos encontrando arroz a preço mais acessível, né? Até abaixo de R$4, R$3,50. Então, tudo também depende do consumidor ir atrás dos preços menores. Isso sempre contribui, né? Então, é só fazer um destaque em relação a isso. Na medida que temos um consumidor preocupado com os seus custos e realiza pesquisa de preços, comprando mais barato, ele contribui, no final das contas, para que a inflação não suba nessas magnitudes que tem subido. Então, o papel do consumidor é relevante, né? É relevante e faz diferença aí. Além de fazer o efeito para a inflação, e isso tem um efeito pessoal nos seus custos pessoais e familiares. Então, vamos seguir, tem mais... Bom, assim fechamos, né, professor Alessandro? Fechamos a questão da ideia dos grupos, produtos, itens no resultado da inflação de agosto. Vamos passar agora para ver o resultado do IPC nos 8 meses aí de 2021. Tá? De abertura, se vê que o resultado do índice é elevado, 8,65. Né? Esse resultado nos remete a uma inflação média mensal aí na casa, uma inflação média mensal, considerando esse valor, de 1,04%. Então, temos uma inflação um pouquinho acima de 1% todos os meses, na média. Né? E o que é alto, na verdade, né? É bem alto. E se a gente fizer comparativamente o ano de 2020, né, a inflação foi 5,70%. Né? Nos 12 meses aqui, em 8 meses já ultrapassamos esse valor. Né? Então, a preocupação fica aí em relação à inflação mesmo, né, desse ano, que ainda temos muitos meses ainda para serem avaliados. Né? Bom, em relação aí aos componentes, aos grupos que impactaram nos resultados no ano, né, vemos claramente aí a inflação da alimentação. Né? Novamente, a alimentação criando um grande impacto no resultado. Né? Então, a inflação é de 11,62% no grupo de alimentação, bem elevada, né? E se a gente pensar em... Não sei se eu tenho aqui os resultados, a gente, só para chamar atenção, não aparece ali, mas eu vou chamar atenção, que o grupo semi-elaborados, os grupos semi-elaborados da alimentação, para esse mesmo período aí no ano, ele já alcançou 22% de aumento. O dobro do resultado que aparece aí. Então, essa contenção para os 11 é dada pelo grupo in natura, né, que tem aí ainda no ano uma deflação. Aqui só o grupo in natura, tá? Dentro da alimentação, não aparece aí no quadro. Tá? Mas só chamei atenção para isso, da importância e da magnitude que tem crescido esse grupo semi-elaborado, onde estão presentes as carnes. Né? Bom, e isso também retrata que, na verdade, ao longo de todos esses meses aí, sempre a alimentação tem ocupado destaque. Né? Juntamente com a alimentação, aparece o grupo não alimentares, né? Um pouquinho mais suave, 10%, mas os dois acima de 2 dígitos. Né? Como eu tinha mencionado antes, o resultado de agosto reduziu, mas esse resultado é alto em decorrência dos reajustes do grupo do combustível, né? Da gasolina, álcool e diesel. Né? Então, assim, esse grupo é o que tem liderado os aumentos do grupo não alimentação. Tá? É o seu destaque. Tá? Então, os serviços públicos, como eu tinha falado, né, ele ficou abaixo do índice geral, 7%,
e principalmente pela decorrência dos aumentos do reajuste da energia elétrica, que eu já mencionei, nos últimos 2 meses, senão seria bem menos da metade desse valor. Né? Então, e também, pelas previsões, esse Serviços Públicos de República vai começar a ocupar uma posição importante de destaque daqui para frente, da fim do ano, no resultado da inflação. Né? Então, isso fica o alerta. Então, assim, outros serviços é o que realmente tem contido o processo aí de inflação, né? Porque sempre tem se mantido em taxas bem baixas, né? 1% para 8 meses, né? Então, é o que está segurando as pontas dos outros serviços, né? Então, em relação aos 12 meses, seria essa pontuação aí, né? Vamos passar agora para o próximo, para falar dos 12 meses, né? Só comentar aquilo que tu apontou, Everson, que é interessante mostrar que ele chamou atenção, esses 22% dos sem-namorados aqui. E aparece, ótimo. Aparece, ele exibe esse ponto que tu levantou, que é realmente muito significativo, essa magnitude desse aumento acumulado ao longo do ano, realmente é um aumento significativo, né? Em relação a esse grupo que a gente tem ouvido, né, escutado, visto na televisão, no rádio, é que os consumidores estão reduzindo drasticamente o seu consumo de carne. Né? Então, assim, a gente está vendo que, às vezes, reduzir significa passar alguns dias até sem comer a carne de gado. Né, pegando um frango, ou às vezes nem essa, porque essa também tem subido, né, o frango também. O que tem baixado no último mês aí é a carne de porco, é o que tem reduzido mais. Então, essa questão aí de organização financeira e familiar passa pelo uma avaliação de quais itens ainda podem ser comprados com a renda do consumidor. Né? E esse grupo prejudica enormemente a dieta do consumidor. Né? Então, o consumidor está se readequando sua condição alimentar às condições financeiras e aos preços do mercado. É isso que está acontecendo. Nos 12 meses, o cenário não muda, né? O cenário não muda. Agora fica só mais impressionante. Fica só mais impressionante e triste, né? A gente fica assim, porque a alimentação está numa situação complicada. Né? É complicada. E como a gente acabou de falar, alguns produtos que se destacam. Né? Então, isso aí já está, sei lá, 60% maior a inflação da alimentação em relação ao próprio índice. Né? Então, é um destaque. Né? O que se espera, né, é que essa participação nos próximos meses comece a recuar, porque senão nós vamos chegar numa inflação aí bárbara, muito preocupante. Né? Na verdade, a inflação já é preocupação do governo. Né? Então, tem tomado medidas em relação a isso, aumentando o juro, né? Encarecendo o crédito, etc., algumas coisas assim. Né? Mas a questão da alimentação é básica. Até a questão de isenção fiscal sobre alguns produtos extremamente essenciais ao consumidor, né? Existe uma certa pressão também em relação ao Estado para retirar o ICMS de alguns produtos, né? E aí pode-se pensar num cenário em questão, não digo isentar, mas reduzir o impacto do ICMS sobre a energia elétrica no momento tão dramático que se vive, né? É uma possibilidade, né? Então, são coisas que tem que se pensar numa hora dessas. Bom, e produtos não alimentares, né? Só para voltar também, o impacto é grande, né? O comentário fica o mesmo, porque é sempre o combustível acima de R$6 o litro da gasolina, né? Isso não tá mudando muito.
espera-se que isso volte a uma normalidade, digamos assim, né? E os serviços de utilidade pública, que eu já mencionei também, é o efeito aí dos 12 meses de algum... Teve no mês de janeiro também teve reajuste da luz, né? Mas esses dois últimos aí foram os mais impactantes, tá? Acho que é isso, aos 12 meses seria isso. Sobre o custo do cesto básico, né? Nós percebemos também que, infelizmente, os produtos essenciais têm se alterado significativamente de preço, né? E o destaque para essa variação de 1,60 no mês de agosto, né? E esse valor de 1.070,84 tem contribuição forte. Agora aqui, o primeiro produto do ranking no cesto é a carne bovina, né? Ela é o produto mais impactante, né? Determinante no resultado do custo total do cesto, tá? E ela teve um aumento de 2,64%. Na verdade, ela está tendo aumento, assim, significativos, preocupantes, desde o final de outubro. Então, todos os meses tem se percebido aumentos na carne. Em alguns momentos, quando ele é suave, ele chega a 1%. Em outros momentos, chega até passar de 5% do conjunto da carne bovina. E, em segundo lugar, temos o frango. O frango também é outro que tem aumentado. Ele está com 2,99% de aumento em agosto. Já havia subido 3,36% em maio, né? Então, são produtos que têm impactado aí no resultado do cesto, tá?